Tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos começando agora o nosso projeto novo aqui no Saída de Bola. A gente vai fazer um aquecimento para o Brasileirão e para aquecer para o Brasileirão, nada melhor do que a gente falar sobre cada uma das equipes do Brasileirão da Série A, cada uma das equipes que vai disputar a primeira divisão nesse ano. E para começar, a gente vai falar de Fla-Flu, a gente vai falar de Flamengo e Fluminense, os times cariocas que vão disputar o Brasileirão. Essa é a nossa maneira de fazer um guia do Brasileirão para ajudar o nosso público, para ajudar os apostadores que nos acompanham, as pessoas que gostam de futebol e que eventualmente às vezes não tem tempo, não tem costume de acompanhar muita coisa. Então a gente vai mastigar algumas informações, a gente vai contar para vocês os principais pontos, a gente vai passar o time base dessas equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. E para começar, como eu falei, vamos falar de Flamengo, vamos falar de Fluminense, e eu quero dar as boas-vindas para o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Prazer estar aqui com vocês. Nosso novo projeto, então muita satisfação, muita animação. Eu já vi muito guia por aí, inclusive, né, já fiz um guia muito famoso da Série C lá em 2019, então foi um trabalho muito bacana, construído a muitas mãos e um trabalho, como eu disse, né, que dá muito trabalho. Dessa vez a gente vai fazer um guia em áudio e vídeo. Então, beleza, a gente está com essa ideia muito legal, acho que vai ajudar muita gente. Falar aí sobre os clubes, pontos fortes, pontos fracos, estatísticas, o que esperar desses times no Campeonato Brasileiro. Então, creio que vai ficar muito legal. Vamos começar com o Flamengo e Fluminense. Flamengo atual campeão brasileiro e o Fluminense a grande surpresa positiva do Brasileirão do ano passado. Esses dois times estão fazendo no momento a final do Campeonato Carioca, mas antes de a gente começar a se aprofundar no sistema, na escalação, nos pontos fortes, nos pontos fracos dessas equipes, eu queria dizer a vocês que acompanharam a gente na Copa do Nordeste, a gente viu aqui no Série de Bola, a gente fez uma cobertura muito ampla na Copa do Nordeste, trazendo conteúdos exclusivos, trazendo lives, trazendo muito conteúdo sobre a Copa do Nordeste, uma competição que nem sempre é falada e nem sempre é muito valorizada pelos apostadores e pelos brasileiros em geral. A gente vai fazer uma cobertura muito maior na Série A do Campeonato Brasileiro. Como a gente falou durante toda a Copa do Nordeste, era muito difícil a gente passar indicação de aposta, a gente passar tip, porque o mercado demorava para abrir, algo que não acontece no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, a gente vai se esforçar, a gente promete aí muito comprometimento, muita dedicação para trazer palpites aí para todos os jogos, eventualmente falar desses jogos. Não necessariamente a gente vai passar a aposta para todos os jogos, mas a gente vai tentar falar de todos os jogos e passar os palpites da gente aqui no canal durante toda a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, a gente vai fazer o nosso esquenta, vai fazer o nosso guia moderno, desconstruído, áudio e vídeo, como o Paulo falou, não sei muito como definir, mas a gente vai começar a falar de Flamengo e Fluminense, Paulo, que disputam a final do Carioca. A gente teve o primeiro jogo, né, um empate, esses times ainda vão se enfrentar no segundo jogo, pelo menos nesse momento que a gente tá gravando o vídeo, a gente não sabe necessariamente ainda quando esse vídeo vai ao ar, mas a gente tá gravando ainda com um pouco de antecedência, esses times estão disputando a final do Campeonato Carioca. Paulo, o que falar do Fluminense, por exemplo, que foi a grande surpresa da temporada passada, um time que conseguiu a vaga na Libertadores, surpreendendo muita gente, ficando na frente de outros times mais competitivos, digamos assim. Exatamente, né? Então, fala um pouquinho aí da temporada do Fluminense, de como esse time está jogando, de o que ele está fazendo. Coloca na tela aí, Sérgio, por favor, né? Opa, a escalação base do Fluminense que a gente montou aqui, né? Que a gente imagina que seja devido às nossas observações. Então, o Fluminense joga basicamente ali no 4-2-3-1. Esse 4-2-3-1, no momento ofensivo, né? Ele se transforma no 4-2-1-3, né? Um sistema com 3 atacantes, né? Usando muito os garotos ali para fazer o lado do campo. Isso já é uma tendência do Fluminense dos últimos anos. O Fluminense revelou muitos atacantes, principalmente atacantes que jogam pelo lado do campo. Então o time está apostando muito nisso. Um jogador de referência, e o Fluminense não tem apenas um, tem 3 atacantes de referência, né? Tem o Fred, que continua na equipe, tem o Abel Hernandes, que chegou nessa temporada, e tem o Bobadilha, que também chegou nessa temporada para o Fluminense. Então o Fluminense aí está muito bem servido. Na minha visão, está exageradamente servido nessa posição. Né? 3 jogadores com uma posição tão específica como a de centroavante hoje, que em alguns momentos é necessário que esse centroavante nem esteja em campo para poder ajudar a equipe em determinadas situações, no jogo com a equipe ganhando, precisando de velocidade por contra-ataque. Então, eu acho muito jogador para a mesma posição. Eu acho que os esforços do Fluminense poderiam ter sido maiores para contratar um cara de lado de campo mais experiente, para dar essa retaguarda para os seus jovens jogadores. Claro que eles têm muito talento, têm muito futuro, o Kaique já está vendido, por exemplo, mas eu acho que precisava mais nessa função, até porque, né, nesse sistema que a gente está falando aí, o Fluminense tem um cara centralizado, né, um meia central, que por enquanto está sendo o Nenê,
E o Casares, aos poucos, está ganhando essa posição. Cada vez que entra muito bem. Na última partida que o Fluminense jogou, né, pela Copa Libertadores, o Casares já foi o titular, com o Nenê vindo do banco, e o Nenê foi decisivo com o passe, né, do gol que o Fluminense fez, a derrota que o Fluminense tomou. Então, nas questões táticas, ofensivas são isso, né? Já na parte defensiva, o Fluminense se precaveu ali, contratou alguns zagueiros, trouxe David Braz, por exemplo, um zagueiro muito experiente, né? Tem o Matheus Ferraz ali também como reserva, esse eu já não gosto muito, e uma dupla que já está consolidada, Lucas Claro e o Nino, né? Nino, que a gente já comentou em outros vídeos, mas nada de falar de outros vídeos, vamos falar desse vídeo, que esse vídeo tem que ser um guia completo para você sair sabendo tudo sobre Flamengo e Fluminense para esse Campeonato Brasileiro. Então, Nino um pouco lento, mas um cara que tem muita qualidade, se posiciona muito bem, muito bom na bola aérea. O Lucas Claro é um cara de muita posição física, um cara que manda muito bem nas roubadas de bola, foi assim no Campeonato Brasileiro, se destacou bastante, deixa a desejar numa coisa muito importante que pouca gente percebe, que é na saída de bola. Como ele é direito, a esquerda dele é muito cega. Então ele sempre anda puxando essa bola para dentro e tentando tocar ou de volta para o zagueiro, ou essa bola no primeiro volante, que atualmente está sendo ali o Martinelli, né? O Fluminense vai jogando com o Martinelli e com o Iago, dois volantes, né? Dois volantes que saem para o jogo. O Iago já fez função até de meia, né? Em outras situações dentro do Fluminense, e está jogando de volante. Então, são volantes que gostam do jogo, não são aqueles volantes caçadores, aqueles volantes marcadores. Tem uma questão muito problemática na lateral esquerda. A gente tem nosso queridíssimo entrega Egídio pela lateral esquerda, ou Danilo Barcelos, que é outro que entrega bastante, e por incrível que pareça, se for para escolher um dos dois, ainda prefiro o Egídio, porque vez ou outra ele deixa alguém na cara do gol, vez ou outra ele tem uma assistência muito boa, já foi líder de assistência em campeonatos brasileiros, já foi campeão brasileiro com o Palmeiras, já foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, é um cara que tem muita experiência. Talvez esteja faltando um pouco de experiência, um pouco de know-how, um pouco de tudo ali também, para o goleiro do Fluminense, né? O goleiro do Fluminense ainda não me inspira tanta, vamos dizer assim, segurança. Mas o Muriel, que é o reserva, que é o cara que tem mais nome, também não inspira segurança para o torcedor do Fluminense. Então, Fluminense muito veloz pelas pontas, Nenê, quando está inspirado, ainda é um grande jogador. A questão aí é a idade, né? Você tem um Ganso que não sei o que é que faz nesse elenco. Então, acho que o problema do Fluminense aí foi um elenco mal construído, na minha visão. Exagerou demais em algumas posições, como essa posição de meia central. Nenê, Casares e Ganso é três caras que ganham muito bem para uma única posição. Os três centroavantes, eu acho que poderia ter distribuído essas investidas aí, esses novos jogadores em outras posições. Das questões táticas do Fluminense, eu vou parando por aqui, passar para o Sérgio para ele completar com mais alguma coisa sobre o Flu, né? Depois a gente vai falar da participação do Flu no Carioca, da participação do Flu na Copa Libertadores e o que é que a gente espera do Fluminense para esse Brasileirão. Acho que não tem muito a acrescentar, acho que o Paulo passou o gabarito completo do Fluminense, eu ia só citar realmente esse ponto mais fraco na lateral esquerda, que é o Egídio. Acho que nessa temporada, inclusive, é quem tá mais destoando do time do Fluminense, que novamente faz uma temporada acima da média do que eu esperava, por exemplo. E essa questão do elenco, ela é uma coisa que acontece em vários setores do campo. Como o Paulo falou, tem três centroavantes, provavelmente três centroavantes caros. Eu acho que dificilmente Fred, o Abel e o Bobadilha ganham um pouco, então é um dinheiro que talvez tenha sido mal distribuído pelo Fluminense. No meio de campo você tem essa situação repetida com Nenê, Ganso e Casares, também três jogadores que acredito muito que recebem um salário alto, e na zaga a mesma coisa. O banco do Fluminense hoje na defesa você tem o David Braz e o Manuel, que também são os dois jogadores caros. Então, ou seja, que o Fluminense investiu muito dinheiro para fortalecer o grupo, e eu acho isso legal, você fortalecer o seu grupo, principalmente pelas competições que o Fluminense vai jogar, e por mérito se classificou, mas acho que falta um pouco de distribuição desse dinheiro, uma reutilização desse dinheiro, quase que não sai a palavra, em outras posições mais carentes, como a gente falou, talvez o miolo ali do meio de campo, o sistema mais defensivo. Acho legal você ter dois jogadores de saída, mas quando você tem Fred, Nenê, é difícil você contar, às vezes, com a recomposição desses caras. Então é preciso ver o Fluminense num teste mais de fogo. Ontem o time, repito de novo, a gente tá gravando esse vídeo com um pouco de antecedência, o Fluminense deu uma tropeçada na Libertadores, enfim, é um time ainda que tá em construção, mas assim, o Paulo passou o gabarito, acho que não tem muito mais a acrescentar. Vamos falar da participação do Fluminense no Carioca, né? Como eu falei no começo do vídeo, o Fluminense tá na final do Carioca, deixando para trás aí Botafogo, Vasco, rivais que já foram de primeira divisão e hoje atualmente estão na segunda divisão, e faz a final contra o Flamengo. O primeiro jogo foi empate, né, Paulo? Exatamente. O Campeonato Carioca, né, era meio que obrigação ali para o Fluminense chegar na final, né?
A gente tem o Flamengo destacado como favorito, mas um Flamengo que começou ali com um time totalmente alternativo. O Fluminense também alternou, né, suas escalações, colocou reservas, meio reserva, time misto, mas quase sempre foi com o time titular, quando pôde, quando não teve outra competição, e no caso dessa foi a Libertadores, que eu acho que é o principal destaque para o Fluminense, né? Apesar dessa derrota dentro de casa, quando ninguém esperava, o Fluminense também conquistou resultados que ninguém esperava, né, antecipadamente, até por isso está sendo cobrado. O Fluminense aparece num grupo que tem River Plate, que tem o Santa Fé e que tem o Júnior de Barranquilha. Times que recentemente estão mais acostumados com a Libertadores do que o Fluminense. Historicamente, talvez não, mas recentemente, com certeza sim. Então, o Fluminense pegou um grupo muito difícil, para muitos, o grupo muito da morte, e até a rodada passada conseguia liderar esse grupo aí, com todas essas dificuldades. Vai jogar contra a equipe do River fora de casa, com muita chance ainda de passar. O River tem vários problemas, mas ele não está aqui para falar do River, está para falar do Fluminense. E fez um jogo duro mais uma vez contra o Flamengo, né? Fluminense contra o Flamengo vem fazendo jogos duros, não é esse ano, desde que o Flamengo montou esse super time, o Fluminense sempre anda dando trabalho, arrancando um empate, perdendo por um gol, vencendo algumas partidas, venceu o time reserva do Flamengo, né, na fase ali de grupos, né, vamos chamar assim, do Campeonato Carioca, né, e acabou empatando um jogo onde o Flamengo foi amplamente superior no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo o Fluminense conseguiu equilibrar as ações, foi merecedor do seu gol. Uma coisa que eu vou chamar a atenção para o Fluminense, né, é que é o seguinte: nos últimos 9 jogos do Fluminense, bateu o mercado de ambas marcas. Ou seja, é um time muito bom ofensivamente, mas é um time que tem muitos problemas defensivos e vem dessas coisas que eu falei antes, né? Problema na lateral esquerda, lentidão um pouco ali dos zagueiros, a zaga meia desprotegida dos volantes, e esse meia central é um cara que não recompõe muito, né? Se é o Nenê, a idade já ultrapassou um pouco. O Nenê é até um cara esforçado, um cara que busca marcar e tudo mais. O Casares, às vezes, larga. E o Ganso a gente não pode contar com nada, porque sempre está caminhando dentro de campo. Então, ficar bem de olho aí nesse mercado de ambas marcas do Fluminense para o Campeonato Brasileiro. É isso, fechado o Fluminense. A gente acha que o Fluminense, pelo menos na minha avaliação, acho que o Paulo concorda, faz uma temporada ok, uma temporada dentro do esperado, levando em consideração que o time se classificou para a Libertadores, reforçou o elenco, chegou na final do estadual, né, com uma obrigação, e tá fazendo uma campanha de tentar se classificar na Libertadores, como o Paulo falou, chegou a liderar um grupo que é considerado muito forte. Então, assim, o Fluminense faz uma temporada ok. O primeiro semestre do Fluminense foi um primeiro semestre interessante, ok, dentro do esperado. Talvez no Brasileiro aí o time entre para brigar por alguma coisa maior também, surpreendendo muita gente, ou não, dessa vez se brigar por coisa maior talvez não seja tão surpresa. Mas a gente precisa falar agora de Flamengo. Vou até tirar o time do Fluminense aqui da tela para a gente começar a discutir o Flamengo do Paulo, né, que está trajado com o uniforme do Flamengo, e nada melhor do que deixá-lo começar a falar do Flamengo. Paulo, o Flamengo faz um campeonato carioca com o pé nas costas, né? O time não se esforçou muito, começou o campeonato com reservas, se classificou em primeiro, passeou no Campeonato Carioca, tá na final contra o Fluminense, se enfrentou um pouco de dificuldade na partida de ida, mas tem um time em reconstrução, né? Levando em consideração que assim, o time contratou muitos zagueiros na temporada passada e terminou o ano jogando com um Arão na zaga, começou o ano também com o Arão na zaga, e o Rogério Ceni tem se firmado um pouco mais no comando do Flamengo, apesar das muitas críticas que ele sofre, né, Paulo? Esse se firmado eu acho meio complicado do lado do Rogério, né? Principalmente depois do jogo de ontem, né? A gente está gravando aqui um dia após o Flamengo ter entrado com 3 zagueiros, ter se complicado num jogo que era teoricamente facílimo contra a LDU, né? Mas vale lembrar também que o Flamengo, em jogos complicados e difíceis, como a LDU fora, né? Contando com altitude, contra o seu adversário argentino do grupo, o Vélez Sarsfield, foi muito bem, venceu essas partidas. E com o empate de ontem, que ficou com um gostinho amargo ali para o torcedor, porque não gostou da invenção do Rogério, com 3 zagueiros e tudo mais, expulsão do Arão, muita crítica em cima dele também, o time já está classificado na Libertadores, o que era de se esperar. O grupo do Flamengo na Libertadores é um grupo fraco, um grupo mais fraco que o grupo do Fluminense, inclusive, e comparando, né, não tem jeito de não comparar Flamengo e Fluminense, os dois estão na final do Campeonato Carioca. Só para vocês terem uma ideia, né, o Flamengo é 2,5 vezes, né? O valor de mercado dos jogadores do Flamengo é 2,5 vezes maior do que o do Fluminense. O elenco do Fluminense está avaliado aí em 50 milhões e do Flamengo em 128 milhões.
né? Então, assim... Só para citar, a fonte é do Transfer Market, né? Para quem quiser conferir depois outros times e tal. Essa é a fonte que a gente usa, a fonte padrão do jornalismo esportivo, para buscar preços de jogador e enfim, só para citar a fonte mesmo, para ficar tudo certinho. Show de bola. Antes, vou fazer um pouquinho diferente com o Flamengo, né? Antes de falar do elenco, das condições táticas e tudo mais, vou deixar essa parte aí para você falar um pouco mais. Falar disso, né? Da Libertadores, o Flamengo já está classificado, como era de se esperar. O que se cobra do Flamengo realmente é isso, um time que tem uma cobrança lá em cima, né? Atual campeão brasileiro, na temporada anterior foi brasileiro, foi Libertadores, um elenco muito caro, um elenco que parece que o Flamengo vai ter que não chamo se livrar de alguns jogadores, né? Mas vai ter que negociar alguns jogadores para poder dar uma ajustada ali na folha salarial e tudo mais. É muito caro, todos os times estão passando por essa crise. No Campeonato Carioca, o Flamengo chegou na final com o pé nas costas, como você realmente falou, jogou muitas partidas com time alternativo, com time reserva, com time de juvenil e tudo mais. Deu muito trabalho ao Fluminense com os reservas dos reservas, né? Mesclado ali de juvenil na primeira partida, acabou perdendo por um golaço, né? Inclusive, o cara fez no meio da rua lá do Fluminense, fugiu o nome aqui do jogador, não lembro, mas acho que foi o Igor Julião. Se eu estiver errado, alguém me conserta aí nos comentários. Beleza? Então, é isso. O Flamengo vem fazendo o que se espera dele, só que o que se espera dele, além desses resultados que estão sendo positivos, é uma qualidade melhor de jogo. Para o Flamengo não basta mais ganhar, tem que dominar, tem que estraçalhar o adversário. Coisa que o Flamengo não fez no primeiro confronto com o Fluminense, e isso é bem preocupante. O Flamengo foi muito dominante na primeira etapa, isso se repetiu várias vezes na temporada passada, então é um fator preocupante. O que a gente preocupa no trabalho de um técnico? É quando ele sabe que a equipe tem um problema, a equipe já passou por aqueles problemas várias vezes, e ele não tem capacidade de encontrar as soluções para o problema. A gente falou muito disso sobre o Sampaoli. Os problemas defensivos do Atlético Mineiro, que rodada após rodada na temporada passada continuavam aparecendo, e com o Flamengo não está sendo diferente. Rodada após rodada, o Flamengo tem problemas defensivos. Eu costumo dizer que toda cachorra faz gol no Flamengo. Então aqui, ó, desde o dia 11/4, quando o Flamengo empatou na Supercopa com o Palmeiras por 2-2, todos os jogos do Flamengo bateram com ambas marcas, exceto o 3-0 contra o Volta Redonda. Então são muitos jogos, né? Não deu nem para contar aqui como eu contei do Fluminense, mas são muitos jogos com esse mercado batendo. Poucas vezes o Flamengo não tomou gol na temporada, e foi de time forte, foi de time médio e foi de time fraco. Pois é, apesar do que o Paulo citou no começo da fala dele, que o Flamengo jogou recentemente com 3 zagueiros, apesar desse experimento do Rogério Ceni de jogar com 3 zagueiros, né? Muitos treinadores, já falou isso em outros vídeos também aqui do canal, muitos treinadores atualmente têm optado por esse sistema. O Flamengo padrão joga no 4-2-3-1. O Flamengo padrão tem Diego Alves no gol, Isa na lateral direita, Arão e Rodrigo Caio na defesa e o Felipe Luiz na lateral esquerda. Temos no meio de campo Gerson e Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, um time muito parecido com o time campeão brasileiro, como a gente falou. O Flamengo não investiu tanto nessa janela por causa da dificuldade de pandemia, enfim, o time é um time que parece mais interessado hoje em vender, em se desfazer de alguns jogadores, né? O Gerson recentemente foi sondado aí pelo Olympique de Marseille, do próprio Sampaoli, que o Paulo falou na fala dele também. Tem alguns jogadores que podem eventualmente sair, o Everton Ribeiro também já se fala numa possível transferência dele para o mundo árabe, né? Que a gente cita aqui, que são os times ali daquela região da Ásia. Então, assim, o Flamengo joga no 4-2-3-1 padrão, por enquanto. A gente tem que esperar um pouco mais para ver se o Rogério vai levar à frente essa ideia de jogar com 3 zagueiros ou não. Mas é um time muito parecido com o time da temporada passada, com o Diego no meio de campo, é um ponto a se discutir, porque é um cara que eventualmente tem jogado até como um primeiro volante, né? No final do ano passado, quando ele começou a entrar no time, ele era o segundo volante, o Gerson recuava um pouco mais. Nas atuações mais recentes do Flamengo, eu vi esse papel invertendo, eu vi o Diego ficando um pouco mais, do que me parece mais problemático do que ele até ser um segundo volante, e o Gerson chegando mais. Acho que o Gerson tem mais força de chegar do que o Diego, esse ir e vir do Diego, acho que ele cansa mais, então ele tem ficado um pouco mais postado, não sei o que o Paulo pensa disso. E na defesa tem esse ponto que é o Arão. É um ponto que a torcida do Flamengo, pelo que eu acompanho nas redes sociais, pelo que eu vejo discutindo, é um ponto que a torcida critica muito, nem tanto pelo Arão ser zagueiro, mas pela falta desse homem no meio de campo. Porque uma coisa leva a outra, né? Quando o Arão tá na zaga, você não tem ninguém para colocar no meio, exceto esses caras que já jogam, ou o João Gomes,
me parece também um jogador limitado. Enfim, o Flamengo é muito parecido com o Flamengo do ano passado, acho um time muito forte. As grandes atuações do Flamengo esse ano foram grandes atuações de verdade. Quando o time jogou bem, o time jogou bem mesmo, mas também quando o time jogou mal, o time jogou mal. Então, assim, é um time que é muito de 8 ou 80 por enquanto. Acho que falta um pouco de equilíbrio, falta um pouco de padrão pro Flamengo, mas é um time que quando joga bem, pô, é muito, muito difícil de ser marcado, é muito difícil de ser batido. É um time muito forte, na minha opinião, entra muito forte também no brasileiro para brigar pelo tricampeonato, né? A gente tem um bicampeão brasileiro, que é o Flamengo. Se o Paulo quiser complementar alguma coisa sobre o Flamengo, fica à vontade, Paulo. Você tá mutado aí. O Flamengo, as principais vantagens, né, os principais pontos fortes do Flamengo são o que o Flamengo já tinha em outras temporadas, né, exceto um, que é aquela pressão pós-perda. Né? O Flamengo não consegue exercer mais aquela pressão pós-perda, tanto que muitas vezes, né, em alguns jogos, ele baixa um pouco as linhas para começar a fazer essa marcação, e isso devido à questão física de seus jogadores, né? Bruno Henrique, Gabigol, até mesmo o Pedro quando entra, o Everton Ribeiro já baixou bastante ali a questão do ímpeto, né? Principalmente sem a bola, e então esse é o ponto fraco do Flamengo, principalmente, né? Essa falta de pressão no pós-perca, e essa questão do Diego que você falou, para mim, é o tema central, assim, eu acho que é o principal problema do Flamengo hoje, essa falta de pegada no meio-campo. O Gerson muitas vezes larga a marcação, o Diego não consegue ser um box-to-box, né, um cara que vai de área a área, como o Arão foi muitas vezes no Flamengo, por exemplo, né, porque não tem essa volúpia, vamos dizer assim, física, e não consegue ser o primeiro volante, né, não consegue ser aquele cara posicionado, porque o Diego é o cara do passe curto, né, ele não é o cara tipo um Felipe Melo, do passe muito longo. Você vê que o Diego ele não consegue fazer lançamentos muito longos. O único lançamento longo que eu lembro do Diego fazer foi o chutão que ele deu no final da Copa, da Copa Libertadores, né? Ele simplesmente chutou a bola para frente, sobrou ali pro Gabigol e a torcida do Flamengo comemorou o título. A questão dos zagueiros eu acho emblemática no Flamengo, porque o Flamengo, em tese, né, tem bons zagueiros, ou pelo menos eram bons zagueiros até chegar ao Flamengo, né, e esses zagueiros não conseguem jogar. Eu acho que é uma questão psicológica importante, que às vezes a gente deixa fora do futebol, porque esses caras ganham muito e tudo mais, mas eu vejo assim, se você é daquela função, você exerce aquela função, está num time tão recheado de estrelas, e na hora da escolha do técnico, o técnico prefere colocar um volante do que um desses zagueiros, baixa muito a moral do zagueiro, né? O que é que eu estou fazendo aqui, se quando não tem zagueiro, o cara bota um volante e não me coloca para o jogo? Então, eu acho isso uma questão complicada. O Bruno Viana foi trazido para o Flamengo também. Acho que caiu muito nessa. Eu acho que o Rogério deveria insistir um pouco mais, né, com uma dupla de zagueiros que são zagueiros de verdade. O Arão deveria voltar para o meio-campo, porque ele está com dois problemas. O Arão na zaga não resolveu o problema do Flamengo. O Flamengo continua tomando muito gol, o Flamengo continua deixando muito espaço ali na entrada da sua área. Você pode prestar muita atenção que quase todos os ataques o time leva na linha de fundo, quando volta para trás, a entrada da área do Flamengo está totalmente descoberta, porque o Gerson está lá no meio campo e o Diego quase sempre está correndo errado. Então, esse é o principal ponto do Flamengo. Ambas marcam, também um mercado muito bom para pegar no Flamengo aí durante o Campeonato Brasileiro, porque tem um ataque muito forte, o Flamengo não passa em branco. Eu tentei procurar um jogo aqui que o Flamengo passou em branco, pode até ter passado, mas eu não consegui encontrar ainda esse ano um jogo que o Flamengo não marcou, beleza? Eu não consegui encontrar aqui, não tem. Repassei aqui, não tem um gol que o Flamengo não tenha marcado, um jogo que o Flamengo não tenha marcado. E toma, na maioria das vezes, independentemente da força do seu adversário, né? O LDU ontem, por exemplo, muito fraco, conseguiu marcar no Flamengo. O Flamengo tomou gol do Madureira, por exemplo. Então, é por aí. Flamengo, Fluminense, dois times aí voltados para o ambas marcam, né? Tá acontecendo muito. Então, se os técnicos não resolverem essas questões defensivas, são times que vão ter problema nesse sentido. E, ao mesmo tempo, são times que têm uma boa força, um bom poderio ofensivo. Claro que o Flamengo está bem à frente do Fluminense. A gente vai ter outros vídeos comentando sobre outros clubes e fazendo essa comparação com os times que a gente já falou. E eu já falei demais, né? Devolver aqui para o Sérgio fazer as considerações finais dele, nos despedir. E espero que vocês gostem desse vídeo. Ficou muito bacana, ficou até longo, né? Pensei que a gente ia marcar ali 10 minutos, mas é muita coisa para falar, é muito conhecimento. Acho que está um vídeo bem completo, falando sobre tática, falando sobre time, falando sobre ponto positivo, negativo e tudo mais. É isso. É isso.
Fechados o Fluminense, fechado o Flamengo, falamos, demos o time base, falamos os pontos fortes, os pontos fracos, falamos um pouquinho de como foi o primeiro semestre desse time, como tá sendo o primeiro semestre dessas equipes. Como o Paulo falou, a gente se despede por aqui e volta na sequência para falar sobre mais times. A gente vai falar sobre todos os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, compartilha para seus amigos, comenta se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda. E é isso. Muito obrigado pelo apoio de sempre e até a próxima.